Revelados, 7 casos arrepiantes e sinistros do interior do Brasil que assombram até hoje. Ana, enfermeira de São Vicente, sabia que o hospital onde trabalhava tinha uma aura de mistério. Os corredores quase abandonados sussurravam lendas de almas em pena. Durante um plantão exaustivo, toda a tensão se acumulava, e as sombras pareciam se mover sozinhas, como se estivessem observando ou esperando. Uma ligação interrompeu sua rotina. Era Marlene, sua mãe. O tremor na voz dela era inconfundível. Ana, aquele vizinho, o seu Madaleno. Ele tá fazendo coisas estranhas. Eu fico com medo sozinha. Ana suspirou, tentando ignorar a apreensão. Mãe, é só sua imaginação. Você precisa de companhia, respondeu, mas a inquietação de sua mãe a incomodava. Com o passar dos dias, a atmosfera no hospital tornava-se cada vez mais carregada. A cada plantão noturno, os ecos das conversas pareciam se intensificar, e Ana começou a sentir uma presença constante. Não era apenas o trabalho cansativo. Algo estava errado. Os olhos de Madaleno pareciam segui-la, mesmo quando não estava na vizinhança. Um dia, enquanto organizava documentos em um antigo arquivo, Ana se deparou com um registro intrigante: 7 desaparecimentos que assombravam a cidade, todos relacionados a ele. A verdade era mais sombria do que qualquer lenda. Os dias passaram, e a fixação por Madaleno crescia. As ruas desertas se tornavam labirintos e desconfiança se enredava em sua mente. Os vizinhos ignoravam suas preocupações, e a polícia a tratava como se fosse louca. Olhos vigiam seus passos, e toda vez que passava pela casa de Madaleno, um frio corria pela espinha. Ele era um homem envolto em mistério, conhecido por práticas sobrenaturais, um curandeiro que dizia vingar-se dos maus. Ana sentiu a urgência de proteger sua mãe e começou a investigar. Mas quanto mais cavava, mais próxima estava de uma verdade pavorosa. Certa noite, ao voltar para casa, sentiu olhares ferozes a perseguindo. O parque estava silencioso como uma armadilha, e os sussurros dançavam no ar como um aviso. Uma sombra se moveu, e Ana prendeu a respiração, seus instintos gritando para correr. Era ele. Seu Madaleno estava mais perto do que nunca, sua aura era palpável. O que era apenas uma lenda agora cercava, se tornando parte de sua vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada palavra trocada entre Ana e Madaleno, a tensão aumentava. Ele não era apenas um homem, mas a concretização dos medos de uma cidade esquecida. À medida que os segredos de São Vicente se desvelavam, Ana percebendo que alguém estava em perigo, e esse alguém poderia ser ela. Coração acelerado, o pânico a dominava. O que realmente acontecia nas sombras daquela cidade? E enquanto se aproximava da verdade, outra questão a consumia. Quem realmente estava em perigo nessa busca por respostas? Será que ela havia cavado sua própria sepultura? O calar da noite trazia uma escuridão densa, e o vento parecia sussurrar avisos sinistros. Ana acelerou o passo, mas a sensação de que algo a acompanhava a mantinha em estado de alerta. A casa de Madaleno se erguia à sua frente, como um monstro esperando por sua presa. Desviou o olhar, mas não conseguiu se conter. Precisava saber. A lixeira ao lado da casa estava repleta de pequenos papeizinhos amarelados. Algo a empurrou a investigar mais de perto. Aproximou-se, o coração batendo forte, e ao olhar mais atentamente, as palavras começaram a se revelar. Nomes, datas, algumas até com rabiscos perturbadores que faziam seu estômago revirar. Aqueles eram os nomes das 7 almas que desapareceram. Cada caso marcado pela mesma data sinistra bem ali na frente da casa do vizinho. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Precisava compartilhar isso com alguém, mas quem acreditaria? Precisava de provas, algo que a libertasse da dúvida e do medo. Com o último olhar nervoso para casa, ela resolveu voltar, decidida a confrontar Madaleno na próxima oportunidade. Os dias passaram lentamente e a tensão crescia. No hospital, as enfermeiras comentavam sobre a figura estranha que rondava a cidade à noite. Conversas em sussurros corriam pelos corredores como se fossem uma infecção. Alguém disse que Madaleno aparecerá em sonhos, exigindo tributos, e agora Ana começou a ter esses pesadelos com frequência. Ele aparecia, sorrindo, mas seu sorriso não chegava aos olhos.
Sussurrava palavras incompreensíveis, e toda vez que ela tentava gritar, sua voz falhava. Certa madrugada, durante outro plantão cansativo, Ana sentiu que algo estava completamente errado. As luzes piscaram e então apagaram-se. Um silêncio ensurdecedor se instalou. O único som era o sussurro distante de uma conversa que parecia vir de um dos quartos. Lúcido, mas tomado pela posse de um impulso desconhecido, seguiu o caminho da voz. Ao abrir a porta, o que encontrou fez seu coração parar. Era Madaleno, mas não estava sozinho. Ao seu redor, uma roda de pessoas com lanternas acesas, suas faces pálidas e olhos vazios, estava ali entregue a alguma ritualística macabra. O clima era pesado e eletrizante. O ar estava impregnado de um cheiro forte, uma mistura de ervas e algo mais, a morte. Os murmúrios foram cortados por um grito agudo e Ana reconheceu a voz. Era sua mãe. O pânico tomou conta das suas entranhas. O que ela estava fazendo ali? Seus pés pareciam colados ao chão enquanto o medo a paralisava. Madaleno, percebendo a presença de Ana, virou-se lentamente, um sorriso maligno à espreita. Bem-vinda, Ana, ele disse, com uma voz que ecoava como se estivesse em um profundo eco de um abismo. A noite é jovem, e você tem um papel importante a desempenhar. Ana sentiu um frio intenso percorrendo seu corpo. Ela precisava sair dali, mas a visão da roda circundante e a súplica nos olhos de sua mãe mantinham-na prisioneira. Uma decisão tinha que ser tomada e rapidamente. A escuridão a cercava, enquanto a verdade se destacava em sua mente. Poderia perder tudo se não agisse. Antes que pudesse tomar uma decisão, as luzes começaram a piscar novamente, e um grito ressoou pela escuridão, fazendo com que todos se virassem. Algo ou alguém estava invadindo esse espaço sagrado. Com isso, o pânico se espalhou e Ana percebeu que a sua única chance de fuga tinha chegado. Ou seria um dia de condenação? O que acontece a seguir? O que se esconde nas sombras da noite, esperando para emergir? Ana não hesitou. Com um grito contido, ela girou sobre os calcanhares e disparou em direção à porta. O terror pulsava dentro dela, uma força que a impulsionava a escapar daquela cena insuportável. Ao fazer isso, sentiu um frio se alastrar nos ossos, o que a fez sentir que não estava sozinha. Algo à espreita nas sombras, algo que a seguia. Ouvia os sussurros da roda de pessoas, mas agora outros murmúrios começaram a se sobressair, tomados de raiva e desespero. A cada passo as vozes se tornavam mais insistentes, como se estivessem chamando-a de volta. Volte, Ana. Você pertence a nós. Elas ressoavam como um eco distante, mas próximo o suficiente para causar arrepios. Correr pelo corredor escuro do hospital não era uma opção fácil. Ela conhecia cada canto, mas a terrível visão daquele círculo ritualista ainda a atormentava. Ao alcançar as escadas, um barulho intenso e trancado ecoou do topo, como se algo estivesse se movendo. A escada não parecia um caminho seguro, mas as vozes foram se tornando cada vez mais fracas enquanto se afastava, dando-lhe coragem. Foi então que a luz de um celular iluminou o caminho à sua frente. Era Lúcio, um dos paramédicos que trabalhavam com ela. Ana, o que aconteceu? Você está bem? O rosto dele estava pálido, e seus olhos arregalados refletiam a confusão. Lúcio, você não sabe Madaleno. Ele está fazendo algo com pessoas. Minha mãe está calma. Vamos sair daqui. Ele segurou seu braço, mas Ana sentiu um frio de desconfiança. Um arrepio percorreu sua pele ao notar que Lúcio parecia menos preocupado e mais curioso, como se enjoiasse ter encontrado uma verdade obscura. Precisamos ajudar sua mãe. Ana insistiu, mas a urgência nas palavras de Lúcio não soava como um chamado à ação. Era um convite. Desça mais um andar, nessa hora eles não vão te seguir, ele disse, seus olhos brilhando com uma intensidade estranha. Eu tenho o que precisamos, Ana. Temos que acabar com isso de uma vez. Pelo canto do olho, Ana percebeu uma mancha escura se movendo pelas sombras. Era algo ou alguém em seu encalço. A porta à sua frente estava fechada, mas ao olhar pela fresta, ela viu os rostos desfigurados da roda cercando a entrada. Com os olhos baixos, os sussurros aumentavam e tornavam-se gritos de desespero. Era uma armadilha. Madaleno queria que ela se sentisse segura, mas a verdade era que a escuridão já tinha se infiltrado. Lúcio, a gente precisa sair agora. Ana gritou, seu coração disparando. O lado dele pareceu mudar. As marionetes ao redor dele sorriam agora, sedentas. Você tem que escolher sua mãe ou o que somos agora? Ele fez um gesto amplo, como se estivesse apresentando uma escolha que não existia. Ana sentiu o pânico a apertar o peito. A única saída estava cada vez mais distante enquanto as sombras dançavam, como se soubessem que a hora de agir estava próxima. Escapar ou enfrentar. Olhando para o olhar que Lúcio tinha, vinho escuro e puro desejo,
Ela percebeu que a decisão seria a mais complicada de todas, o que se esconde na escuridão dotada de segredos? Enquanto a porta começava a render lentamente com a pressão das figuras envoltas em sombras do lado de fora, uma risada baixa encheu o espaço. A próxima revelação estava prestes a se manifestar. Os sussurros se tornaram um clamor ensurdecedor, uma sinfonia de vozes que ecoavam pelo corredor vazio do hospital. Ana, paralisada entre o desejo de fugir e a necessidade de entender o que realmente estava acontecendo, olhava para Lúcio com desconfiança. A luz do celular lançava sombras móveis ao redor, fazendo figuras distorcidas dançarem nas paredes. Você não entende, Ana. Lúcio disse, a urgência em sua voz se transformando em um brilho insano. Ainda há tempo para abraçar isso. Apenas venha comigo e você saberá o que somos de verdade. Um grito interno lutava para romper o turbilhão de sentimentos, mas tudo o que Ana conseguia pensar era em sua mãe. As imagens daquele ritual grotesco ainda estavam frescas em sua mente, e a conexão entre Lúcio e Madaleno a fazia tremer. Mas a porta estava sendo empurrada, e aqueles rostos desfigurados continuavam a se aproximar. Ela precisava decidir. A sua mãe já faz parte disso, Lúcio murmurou, como se fosse um segredo íntimo. E logo você estará se juntando a nós, na escuridão. É lá que está o poder. A ideia começou a apossar-se de sua mente como uma serpente, escorregadia e sedutora. Ana fechou os olhos por um instante, lembrando-se da infância, dos sorrisos, das histórias contadas antes de dormir. E por um momento atemporal desejou que tudo isso fosse apenas um pesadelo, uma ilusão que pudesse ser apagada ao acordar. Ela não queria isso. Não queria sua vida controlada pela sombra que a cercava. No entanto, quando abriu os olhos, a realidade era ainda mais horripilante. As figuras na porta estavam mais perto, os olhos deles ardendo como chamas. Eles estavam famintos. Você não pode fugir do que está dentro de você. Lúcio gritou, avançando um passo, tentando agarrar seu braço com mãos desesperadas. Aceite e seremos mais fortes. Uma onda de pânico a atingiu. Com um movimento reflexo, Ana desferiu um empurrão contra Lúcio, que recuou, surpreso. O espaço entre ela e a porta diminuiu uma fração, mas as sombras estavam lá, prontas para devorá-la. A porta se abriu um pouco mais, uma gargalhada cruel irrompeu, como se as criaturas já as vissem como parte de seu circo macabro. E o sentimento de urgência cresceu. Ela não podia hesitar. A vida de sua mãe estava em perigo, assim como a dela. Se eu ficar, nós não teremos mais esperanças. Ana gritou. Eu não vou me juntar a você, Lúcio. Tomada por um último resquício de determinação, ela aproveitou a janela de oportunidade. Com um grito gutural, virou-se e correu em direção à porta que se abria lentamente. E assim que estava prestes a atravessá-la, algo atingiu suas costas, um frio horrível que a paralisou por um instante. O riso se intensificou. Quando finalmente cruzou a linha de segurança, a luz do corredor a envolveu de novo. Mas não era uma proteção, as vozes agora estavam gritando em alucinação. Ao olhar para trás, viu Lúcio desistindo. Ele ficou ali, imóvel, com um sorriso que não era mais humano, mas uma máscara de algo muito mais sombrio. Cruzando o espaço iluminado, Ana percebeu que estava correndo para a saída, mas o caminho estava repleto de novas armadilhas. Ela avistou uma sombra maior se formando à sua frente, uma forma mais concreta ameaçando engoli-la na escuridão. Seja parte de nós, Ana! Gritou uma voz familiar, cortante como uma lâmina. Era a voz de sua mãe. Ana parou, a confusão misturada com terror. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Sua mente girava. O lado da escuridão chamava, mas a luz da sua vida estava se apagando e antes que pudesse decidir, era como se o chão sob seus pés desaparecesse. Agora, opções eram apenas ilusões. O que de fato estava em jogo era seu próprio espírito. E aquela sombra não era apenas um signo. Era um aviso. O próximo passo de sua jornada estava prestes a ser revelado, e a dúvida era se ela teria coragem para enfrentá-lo. Qual seria o verdadeiro preço da liberdade? Ana caiu. O chão parecia derreter sob seus pés, e a escuridão a engoliu como um lobo faminto. No instante em que a gravidade a puxou, sentiu seu corpo flutuar por um vácuo frio e denso, um silêncio aterrador cercado pela cacofonia de gritos e risadas. O eco das vozes crescia como um coral dissonante, carregando promessas de poder e sacrifício. Ela aterrissou de costas, o impacto reverberando em seu corpo, mas não tinha tempo para sentir dor. A escuridão ao seu redor pulsava, e com um movimento instantâneo, tomou a forma de silhuetas conhecidas. Eram rostos familiares, mas as expressões eram retorcidas, distorcidas em sorrisos malignos. Sua mãe estava lá,
olhos vazios e boca se contorcendo em um riso que parecia ecoar nos recessos da mente de Ana. Venha, minha filha. A voz da mãe soava como um eco de mil pesadelos, deliciosamente sedutora e mortal ao mesmo tempo. Você nunca esteve tão perto. Apenas deixe ir. Ana sentiu algo se contorcer dentro de si, uma luta contra uma força que desejava puxá-la para esse abismo de trevas. Ela tentou gritar, mas a voz se afogava nas risadas ao redor. Estava presa entre o desejo de se reunir e o horror do que isso significava. O que era aquele lugar? Era um labirinto de almas perdidas, um purgatório construído sobre os desejos mais sombrios e as esperanças destroçadas. Olhe em volta, Ana. Lúcio apareceu surgindo da penumbra como um espectro. Aqui você é livre. Sem regras, sem limitações. Aceite o que você realmente é. A ideia fustigava sua cabeça, um poder que prometia liberdade embora aprendessem. Mas o preço parecia maior do que qualquer tesouro. Ela teria que sacrificar sua essência, seu ser. Olhando em seus próprios olhos reflexivos, Ana sentiu uma onda de pavor. O que Lúcio disse poderia ser verdade. O que estava dentro dela era mais perigoso do que qualquer coisa ali. Eu não sou você, gritou, o eco se entrelaçando com o lamento dos que estavam presentes. Não sou parte disso. Mas o ar começou a pesar, e as sombras ao seu redor começaram a se mover em espiral, formando um redemoinho de dor e caos. As vozes se tornaram uma só, uma horda clamando por possessão. O chão começou a se fechar, como se a própria realidade estivesse decidindo seu destino. Ana teve que agir. Fechou os olhos, respirou profundamente e se lembrou de sua infância. A alegria das manhãs ensolaradas, o cheiro de bolo saindo do forno, a risada de sua mãe. Percebeu que nenhum pacto sombrio poderia apagar essas memórias. Eram suas armas, suas âncoras. E mesmo na escuridão, ainda tinha a escolha de resistir. Abrindo os olhos, uma nova determinação a invadiu. Ela teria que lutar. Eu não vou me juntar a vocês. Eu sou mais forte. Gritou, as palavras cortantes como lâminas em meio a um mar de sombras. O que se seguiu foi um estrondo ensurdecedor. As vozes se tornaram um grito coletivo de raiva e confusão, enquanto a escuridão começava a se partir. O chão tremia, e as figuras começaram a desaparecer. Ana sentiu a força dela acender, um brilho emergindo de dentro, a luz pulsante de sua identidade. No entanto, a luz não trouxe a paz que ela esperava. No lugar de segurança, uma nova sombra surgiu. Acima dela, uma presença ainda maior se formou, tecido das ignomínias mais profundas que ela havia enfrentado. Um ser gigantesco, com olhos flamejantes que pareciam devorar sua própria essência. Você não pode escapar do que você é, Ana. Soou uma voz sombria, reverberando que nem um tambor. Se nós não formos um, seremos anulados. Ana sentiu uma onda de pânico, mas não podia desistir. O momento decisivo estava chegando, e aquilo que a assombrava era agora uma presença ao alcance. A certeza de que a batalha final se aproximava fez seu coração disparar. Mas agora, em meio ao turbilhão, restava uma única pergunta: até onde ela iria para preservar sua alma? E enquanto a sombra se aproximava, a pergunta se tornava mais importante: conseguiria ela derrotar aquilo que sempre esteve dentro dela? A escuridão golpeou Ana como um vendaval, a voz do ser gigante reverberando em seus ossos. Você não tem ideia do que é seu verdadeiro poder. Você é parte de nós. A voz clamava, uma mistura de horror e atratividade que a fazia querer ceder. Cada palavra era um fio de tentação, puxando-a para dentro do vazio daquela realidade distorcida. Focalizando seu olhar nos olhos flamejantes, Ana sentiu a pressão crescente da presença. Era como se a própria atmosfera estivesse carregada de eletricidade, a tensão se acumulando a cada segundo. O calor emanava da criatura, escaldante e envolvente. Mas o calor também manifestava a dor dos que estavam ali, almas agonizantes presas na memória da luta. Ela não tinha tempo para hesitar. A luz interior, que refletia suas memórias, pulsava em seus punhos, ardendo como uma chama em meio às trevas. Eu sou eu! Gritou Ana, e a onda ressoou nas sombras, fazendo-a se contorcer e se afastar levemente. A figura monumental se aproximava, um sorriso distorcido preenchendo o rosto, como um reflexo torto do que poderia ser. Você ainda não entendeu. É uma essência que não pode ser desperdiçada. Aceite-nos e você poderá por fim comandar seu destino. A afirmação ecoava, ressaltando a luta interna que Ana estava travando. Por um breve momento, a tentação parecia fazer sentido. Mas então, uma voz conhecida atravessou a escuridão. Ana! Era a voz de sua mãe, clara e angustiante. Não ceda. O que eles oferecem é uma prisão. A presença de sua mãe que um dia a confortou agora se tornava uma outra forma de luta, uma âncora em um mar de incerteza. Ana sentiu seu coração acelerar.
Lúcio, sua figura sombra, agora parecia pequeno diante dela. Lúcio, você não entende que isso não é liberdade? É uma armadilha. O pânico crescia e ela percebeu que precisava decidir, seguir o caminho fácil ou lutar pela própria essência. Sentindo a força do sacrifício por detrás de sua voz, ela gritou, eu escolho ser livre. Como um trovão, sua declaração riscou a escuridão. A luz dentro dela disparou, se expandindo como um sol que rompe a escuridão da noite. O homem pálido se distorceu, a sombra começou a se dissipar enquanto as figuras conhecidas ao seu redor rugiam em protesto. Os sorrisos malignos se tornavam sorrisos de ódio, um mar de rostos distorcidos e furiosos. As sombras, incapazes de suportar a luz, se tornaram como fumaça, se retraindo em espiral ao redor do ser. Ana viu a criação daquelas trevas desmoronar, mas a vitória vinda da batalha interna não deveria ser comemorada. Lentamente a figura colossal parou, observando-a, ainda emitindo uma aura de poder incontrolável. Você me desafiou agora, mas isso apenas adiou a verdade que enfrentará. O ser rugiu, e a terra sob os pés de Ana estremeceu, a realidade pareceu se contorcer como um ululante desespero. Uma fissura se abriu sob seus pés, e Ana sentiu o chão desmoronar mais uma vez, puxando-a para a escuridão. Ela agarrou a última faísca de sua força. Eu não vou me render. E antes que tudo se tornasse um vazio completo, uma nova luz surgiu, uma sensação de esperança, a visão de algo que não conhecia, mas algo que parecia brilhar no horizonte escuro. O mundo ao seu redor girava enquanto ela caía. Uma fórmula de vida e morte, queda e ascensão. O que era aquele lugar? Onde ela poderia ser levada agora? A única certeza era que a escuridão queria ela de volta, e a luz que despertou em seu íntimo não poderia apagar a dúvida sobre o que lhe aguardava. E num novo grito silencioso, Ana percebeu que a batalha não tinha terminado. O que quer que a aguardasse além do abismo poderia ser a resposta ou um novo pesadelo, mas só o tempo diria qual dos dois se tornaria sua realidade final. Na queda, enquanto se deixava levar, restava apenas uma questão pululante. Como poderia superá-los ao mesmo tempo em que precisava enfrentar a verdade mais sombria a respeito de si mesma? A luz que Ana vislumbrava no abismo começou a se formar em contornos vagos, como uma lembrança distante. Ela não sabia se estava indo em direção ao que poderia salvá-la ou ao que poderia consumi-la. A cada segundo, a queda parecia se arrastar, como se o universo estivesse brincando de puxar o tapete sob seus pés, dando uma falsa impressão de tempo. Enquanto a luz a envolvia, Ana viu imagens dançantes projetadas nas paredes da escuridão, rostos conhecidos, figuras de um passado marcado por dor e resiliência, momentos que a moldaram. Sua mãe, o sorriso caloroso, iluminava os confins de sua memória. Lúcio, sua presença solidária, agora parecia um eco aterrorizante, misturado com sussurros malignos que tentavam persuadi-la. Você precisa lembrar, Ana. Lembre-se do que você é, não do que querem que você seja. A voz da mãe ecoou novamente, mais forte que qualquer treva. Com isso, a luz se intensificou, fazendo a escuridão ao redor dela ruir como um castelo de cartas. Ana estendeu as mãos, sentindo a energia da luz vibrar por todo o seu corpo. Ela nunca se sentiu tão poderosa e tão vulnerável ao mesmo tempo. Lembrou-se das histórias que sua mãe contava sobre as forças que habitavam a terra onde viviam, sobre como as sombras se alimentavam do medo e da dor, transformando tudo em pesadelos. De repente, uma onda de dor a atingiu. A fissura sob seus pés se alargou, e ela gritou enquanto caía. Tudo o que sentia era uma mistura de terror e determinação. Ao atravessar a barreira entre luz e escuridão, uma nova realidade a aguardava, um mundo distorcido, repleto de cores escuras que pareciam pulsar como corações inquietos. Siga, Ana. As respostas estão por aqui. A chamada era insistente, quase desesperadora. O pânico não estava ausente, mas havia algo mais. Um impulso incontrolável de descobrir sua verdadeira essência. Ao se levantar, a luz ao seu redor estava mais âmbar que dourada agora. Monstros de pesadelo surgiram, ecoando os rostos de suas memórias distorcidas, mas uma nova determinação tomou conta de Ana. Os seres emergentes se contorciam, gritando em um eco de riso macabro ao redor dela, mas ela já não tinha medo. Vocês não me governam. Eu escolho ser o que eu desejo ser. Sua voz era firme e ressoou nas trevas, cada palavra um golpe contra a escuridão. O chão sob ela começou a vibrar, ondas de energia emanando de seu ser. Com um movimento abrupto ela levantou os braços. A luz dentro dela pulsava, resplandecendo e defendendo-a contra as sombras vorazes. As criaturas hesitaram, e por um instante, Ana viu espelhos de si mesma se formando no ar, algumas reflexões eram sombras, outras luz. Cada uma clamava, suplicava por sua aceitação.
A escolha é sua, Ana. Nós somos você. O que era realidade? O que era mentira? No momento de pânico, ela lembrou da dor, as vozes e de tudo que nunca fora realmente terminado. Testing de bondaries of Har Spirit, she felt something deep within her, inexplicable truth bubbling up. Her fear was also her strength. Então, um rugido ensurdecedor ressoou através do espaço distorcido, saltando como um cortisol no sangue. As sombras hesitaram, a luz pulsava e ela sentia que a batalha ainda estava longe de seu fim. Um novo desafio se formava agora, não apenas enfrentando a escuridão, mas se tornando sua parte. Com um impulso, Ana decidiu: diga a eles que eu nunca terei medo. E ao pronunciar essas palavras, as sombras rugiram novamente. O ar parecia pegar fogo ao seu redor. E no calor da batalha, uma nova faceta da verdade se apresentou a ela, como uma ferida aberta, exposta e sangrenta. O que mais poderia ser revelado? O que Ana realmente era? Nesse momento de intensa insegurança, a luz começou a se desvanecer, deixando Ana à mercê das sombras. O que mais estava escondido, se a própria realidade pudesse se contorcer dessa forma? E a verdade mais sombria, estava ela preparada para encarar? A escuridão ao redor de Ana parecia viva, como se estivesse se alimentando de seu medo, estendendo tentáculos de terror em sua direção. Os rostos nas sombras ficaram mais nítidos, mais angustiados. Elas riem, sussurrando segredos cruéis enquanto tomavam forma, parecendo conhecer as feridas mais profundas de sua alma. Ana arfava, o coração batendo descompassado, enquanto as imagens a cercavam como uma tempestade de ressentimentos. Vocês não são reais. Ela gritou, sua voz ecoando pelo abismo. A luz dentro dela se extinguia lentamente, e a sensação de vulnerabilidade a invadiu como água fria, apertando-a em seu cerco gelado. Mas mesmo cercada pela escuridão, Ana sentia um fragmento de coragem resistir. Ela tinha uma escolha e nenhum monstro poderia tirá-la disso. Você é nada sem nós. Uma sombra grotesca se aproximou, a voz semelhante à de Lúcio, mas repleta de escárnio. Os olhos negros se fixaram nela com uma intensidade sufocante. Um caco de vidro, rachado e quebrado. Não tem lugar aqui. Ana fechou os olhos, buscando um ponto de ancoragem em sua memória. A dor não me define, pensou. O eco das palavras de sua mãe reverberou em sua mente e, uma a uma, lembrou-se das batalhas que enfrentou, das vitórias e derrotas que a tornaram quem ela era. Uma faísca de luz surgiu dentro dela novamente, não um brilho ofuscante, mas uma pequena chama firme. Sim, eu sou. Ela retrucou, abrindo os olhos. Desta vez, a luz pulsava com vigor, projetando-se como um escudo diante dos seres ameaçadores. Os risos se tornaram gritos. As sombras começaram a se fissurar, liberando uma onda de desespero que reverberava por todo o espaço. Ana percebeu que a dor não era um fardo, mas a força que moldava seu ser. A cada segundo, mais sombras se desfaziam diante de sua determinação. Era como se a luz que agora irradiava de sua essência estivesse ligando os pedaços de sua alma. E assim, Ana começou a caminhar em direção àquelas escuridões retorcidas, desafiando os monstros que antes a aprisionavam. Porém, ainda havia algo profundo dentro de si que a preocupava. Uma sombra ainda não enfrentada. Uma que a fazia tremer apenas ao pensar. Você não pode me vencer, Ana. O eco ameaçador envolveu a sala, e o pânico que havia sentido retornou. Estamos todos conectados. O que você teme não pode ser ignorado. Ele vai voltar. O medo consumia suas entranhas, mas Ana se negou a ceder. Quem é você? Gritou, a voz reverberando com autoritarismo. As sombras ganhavam força novamente, e ela começou a sentir a pressão, como se uma mão invisível tentasse segurar seu peito. E então um rosto conhecido surgiu entre as sombras, uma figura que ela nunca esperou ver novamente. Não era Lúcio, mas a própria imagem de sua mãe, seus olhos decepcionados. Ana, você não está pronta. Você vai se perder se continuar assim. É hora de voltar. O mundo ao redor dela começava a girar e, com cada segundo, os limites entre luz e escuridão tornavam-se mais tênues. Ana percebeu que aquela imagem era um símbolo do que ela mesma temia. Uma reflexão de suas inseguranças. Se você me ama, me deixe ser. Ana gritou com todas as forças, a luz dentro dela explodindo em uma onda intensa enquanto sombras se comprimiam para longe. Mas a sombra de sua mãe hesitou. Um ar sombrio começou a tomar conta dela. Você não sabe o que está invocando. Ana respirou fundo, as palavras ecoando na tempestade em sua mente. O confronto estava apenas começando, e ela tinha que desenterrar a verdade que estava escondida nas trevas. Então, sem hesitar, ela mergulhou de volta à escuridão, o coração disparado e as mãos trêmulas. Agora, não havia como voltar atrás.
Que verdades estavam à espera dela nas profundezas da escuridão? E acima de tudo, o que aconteceria quando ela finalmente encarasse a sombra que tinha mais a ver com quem ela era do que qualquer outra coisa? A escuridão envolveu Ana como um manto pesado, saturado de mistério e fragor. O pulsar de sua luz interna quase se apagou sob a pressão implacável das sombras. Ela sentia as mãos invisíveis se apertando, tentando envolver seu pescoço, sufocando-a com histórias não contadas. Cada respiração tornava-se um desafio, cada batida de seu coração uma declaração de guerra. Volte, Ana, a voz de sua mãe ecoou, misturando-se com o som do ventos uivantes. Era uma ordem, mas também uma súplica. Você não pertence aqui. As palavras eram como lâminas cortando através do negrume, mas Ana não poderia ignorá-las. A verdade escondida nas trevas chamava por ela. Ana avançou, enfrentando a névoa opressiva com uma determinação recém-descoberta. Cada passo que dava fazia as sombras se aglomerarem e recuarem, como se temessem seu poder. Ela precisava chegar mais fundo, precisar descobrir o que a sombra do passado escondia ou o que exatamente a impedia de ser inteira. O chão se tornava instável sob seus pés, um abismo escuro e profundo se abrindo à sua frente. Línguas de névoa como braços desesperados tentavam puxá-la, mas a luz dentro dela lutava para brilhar ainda mais. E então, de repente, uma imagem aterrorizante surgiu diante dela. Um espelho, mas não um espelho comum. Este exibia a si mesma, distorcida em um pesadelo de sua alma. Ana! A figura refletia numa expressão de medo, seus olhos se arregalando. Não nos faça. Você não sabe o que está fazendo. O rosto, embora familiar, era marcado por cicatrizes, uma representação da dor que a jovem tentava esconder. Eu sei. Você é apenas uma parte de mim, uma parte que eu não posso ignorar. A voz de Ana tremia, mas seu coração pulsava com força. Ela entendia agora que cada fragmento, cada dor, fazia parte de sua história. Seu passado não poderia ser apagado, mas poderia ser enfrentado. Por favor, não faça isso. A imagem suplicou, mas Ana estava decidida. Eu sou mais forte agora do que fui antes. Eu não deixarei a dor me dominar. Com um grito primal, Ana avançou em direção ao espelho. A luz dentro dela irrompeu, envolvendo a cena em uma tapeçaria de cores vibrantes. O reflexo começou a se desvanecer, a figura distorcida se contorcendo até se fragmentar em 1000 pedaços, como vidro quebrado. Mas, enquanto as sombras perplexas recuavam, um novo medo tomou conta dela. Uma sombra mais densa, uma forma imponente que emanava uma escuridão quase palpável. Seus olhos eram buracos sem fundo e sua presença opressora. Ana percebeu que essa não era apenas uma sombra de seu passado. Era o conceito mesmo de seu medo mais profundo. Você não tem poder sobre mim. Ana desafiou, mas sua voz parecia pequena diante da enormidade daquela presença. A sombra sorria, um sorriso que revelava dentes afiados. Você acha que pode se libertar de mim? Você está sozinha, Ana. Sempre esteve. O que Ana temia mais do que tudo eram as verdades inegáveis que isso representava. O vazio que parecia a seguir sempre a acompanhá-la, a profunda solidão em momentos de escuridão. O pânico e a insegurança começaram a tomar conta dela outra vez. Mas ela se lembrou do que havia lutado e superado. Você não é meu futuro, gritou, decidindo que não permitiria que o medo a dominasse. Ao perceber que seu poder não estava apenas na luz, mas na aceitação de quem era, Ana ergueu a cabeça. Eu sou o que escolho ser, e isso inclui você. Nesse momento a sombra pareceu hesitar, como se fosse o choque de um espelho se quebrando. O que aconteceria agora? A batalha estava apenas começando, mas Ana sabia que algo profundo estava prestes a ser revelado. E então, um som estrondoso ecoou pelas profundezas da escuridão, como um alarme, e uma fissura se abriu no chão. O que ela descobriria do outro lado? E mais importante, seria capaz de manter a luz acesa enquanto descia ainda mais nas trevas? Ana estava à beira da queda, a escuridão a chamando com seu canto hipnótico. As vozes vagavam pelo ar, sussurrando promessas de poder e liberdade, mas cada palavra era mais uma armadilha. Ela sentia o chão sob seus pés se desfazer, como se o universo estivesse decidido a devorá-la. Contudo, não importava quão escura a noite se tornasse, Ana sabia que havia uma luz dentro dela que poderia iluminar o caminho. Eu sou mais forte do que isso, gritou, e a declaração ecoou nas cavernas sombrias da sua mente. O eco reverberou como um trovão, fazendo a escuridão ao redor hesitar. A sombra colossal à sua frente, que antes parecia tão imponente, agora vacilava. Era o reflexo de seus próprios medos. Não podia mais se permitir sucumbir. Em um movimento decidido, Ana avançou em direção à sombra. Era uma figura dançante de desespero e dor, um espectro de tudo que a havia oprimido. Você não é eu. Você não é meu destino.
Com cada passo, Ana sentia a força da sua determinação pulsar, a luz dentro dela se acendendo como um sol nascente. A sombra emitiu um grito de dor, a boca se contorcendo em um sorriso torto. Você nunca escapará de mim, Ana. Você faz parte de mim. Mas Ana não hesitou. Com o movimento final, ela levantou as mãos e gritou: eu escolho ser livre. A luz que irrompeu foi tão intensa que fez a sombra gritar. Era uma explosão de cores, uma onda de força, e um facho de esperança. As paredes da escuridão começaram a se desfazer, como um castelo de cartas sendo derrubado por um vento forte. Cada fragmento que se quebrava revelava um caminho, um vislumbre de luz que a cercava. Ana percebeu que as figuras que trabalhavam para prendê-la não eram monstros, eram ecos do que ela havia vivido, das mágoas e sofrimentos que a marcaram, e agora se tornavam seus aliados. Eu sou tudo isso, mas não serei definido por isso, ela afirmou, forte e clara. Ao aceitar cada parte de sua história, cada dor que não queria enfrentar, ela começou a moldar o próprio caminho. Uma luz quente rodeou toda a sua essência e, com o último impulso, Ana lançou-se contra a sombra principal. O impacto foi como o som de 1000 sinos, e a escuridão começou a se dissipar, se transformando em fragmentos de luz. A sombra, agora desmoronando, parecia estalar em chamas, as vozes de dor transformando-se em gritos de libertação. Quando tudo pareceu finalmente se acalmar, um silêncio profundo tomou conta do espaço. Ana se viu parada, respirando fundo enquanto o ar limpo finalmente preenchia seus pulmões. O que permanecia à sua frente era uma travessia iluminada, uma nova realidade que a esperava, livre das amarras de seu passado. Eu estou aqui agora, sussurrou para si mesma e para os rostos desfigurados que desapareciam lentamente no horizonte. E não vou esquecer. Enquanto o horizonte se iluminava com as cores do amanhecer, Ana começou a caminhar, sentindo a familiaridade de seus passos. O caminho à frente não seria fácil, mas agora, imbuída da luz que sempre existiu dentro dela, ela se sentia forte. Detalhes de sua antiga vida, seu trabalho no hospital, sua mãe, as histórias que ouviu e aquelas que ela mesmo contaria, lampejos de tudo que a tornava única começaram a formar um mosaico de esperança. E ao seu redor, o mundo parecia renascer. Ela não estava apenas livre da escuridão, ela era a própria luz. Ana sorriu. A batalha estava vencida. Agora, era a hora de viver. E com isso, ela sabia que sempre haveria sombras. Mas ao invés de temer, ela podia dançar entre elas, mantendo-se firme em sua verdade, sempre em busca do próximo amanhecer. Se você está aqui, a história não acaba. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. E se você gostou desse final surpreendente, deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir, e não se esqueça de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo, faça isso agora.